E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal T-Arts. Caso você esteja estranhando que eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, é porque sim, foram gravados no mesmo dia. A gente faz isso de vez em quando. Mas galera, hoje não vai ser um vídeo sobre um desenho, vai ser mais um vídeo sobre uma análise, mas no caso também uma crítica. E vai ser sobre Naomi, a nova heroína da DC Comics. É aquele negócio, apesar desse quadrinho já ter sido lançado já faz um tempinho, eu acho que é sempre bacana a gente conseguir discutir sobre novos heróis e novos personagens, já que não é todo dia que eles aparecem. Então, hoje a gente vai discutir sobre Naomi. A Naomi é uma criação do escritor muito conhecido por criar o Homem-Aranha do Miles Morales, por escrever Jessica Jones, por criar Jessica Jones, que é o Brian Michael Bendis. Ele recentemente está passando por uma fase muito bacana escrevendo o Superman da DC e tá realmente muito legal. Mas é uma parceria entre o Brian Michael Bendis e o David F. Walker, que escreveu histórias como o Cyborg. E também a participação dos desenhos do Jamal Campbell. Então tá, galera, o que eu tenho pra falar de Naomi, primeira temporada, é o seguinte. Se tem uma coisa que Naomi acerta, são nos desenhos. Os desenhos são realmente impressionantes e todas as páginas são maravilhosas, de verdade, assim. Acho que é um dos poucos quadrinhos que a qualidade não cai, ou que são desenhados por dois artistas diferentes. Porque isso é realmente bem normal na indústria. Você tem um quadrinho e você precisa entregar mensalmente. Então, às vezes, acontece de um artista entrar no meio já que o outro não conseguiu cumprir prazo, mas no caso isso não acontece com Naomi primeira temporada. Todos os quadrinhos são desenhados pelo Jamal Campbell e são ilustrações, como eu já disse, divinas. A primeira página já é de explodir a cabeça numa cena do Superman lutando contra o Mongu. E isso também já parte para uma coisa muito interessante na história da Naomi. Ela, assim como esses personagens mais recentes que estão surgindo, como a Miss Marvel, Kamala Khan, ela acaba sendo também uma grande fã do universo DC, sendo que a principal inspiração dela é o Superman. E acontece que ela vem de uma cidade onde nada demais acontece, uma cidade aparentemente comum, só que o Superman acaba aparecendo um dia na cidade e ela fica muito frustrada por não ver. E ela acaba querendo ser uma pessoa especial, tem algo diferente. Só que aparentemente ela não tem. Ela é uma criança adotada que vive nessa cidade onde os costumes são um tanto peculiares, um pouco modernos. Tanto que os amigos dela têm um visual bem contemporâneo, diria eu. Só que acho que a graça da Naomi é isso, é ela ser uma jovem cativante, assim. Ela tem uma fácil identificação com o público, as falas dela são bem escritas, os sonhos, os desejos dela nesse mundo são muito bem construídos. Só que o problema, acho que é aí que começa. Bom, eu vou falar disso um pouquinho depois. E com isso ela acaba querendo ser especial, né? Já que ela se identifica com o Superman por ele ser órfão e ter sido adotado. Só que ela fica percebendo que ela não tem nada de especial e alguns problemas estranhos começam a acontecer até ela descobrir que tem alguma coisa estranha na cidade. Só que daí, conforme vai passando, ela vai investigando com alguns moradores. Só que, bom, eu não quero dar muito spoiler da história. Até ela se tornar Naomi e descobrir a verdadeira origem dela e que ela é uma pessoa bem poderosa, né? Que ela é uma pessoa super. Só que o problema que eu acho que é o seguinte: apesar dos quadrinhos serem muito bonitos, assim, a ilustração é incrível e a personagem ser realmente cativante, eu acho que ainda falta um tempero na história. Por exemplo, a história conta com várias coisas interessantes do universo DC. Por exemplo, os mundos alienígenas como Thanagar, que é o planeta da Mulher Gavião, do Gavião Negro. O planeta Ram, que é o planeta do Adam Strange, o herói da Era de Prata, que é toda aquela pegada espacial. Essas menções são realmente muito interessantes na história. Só que o problema é que, apesar de ter toda essa questão interessante e essa reformulação do mito clássico do super-herói, que ele é de algum lugar distante, que não conhecemos, que ele é de uma origem estranha, que ele é um órfão, acaba sendo uma das coisas bacanas, mas que eu ainda acho que falta um tempero. A história, a primeira temporada inteira, ela é basicamente 160 páginas de algo que poderia ser contado nos 15 minutos de um filme de super-herói. Sabe toda aquela descoberta da origem do super-herói do primeiro ato do filme? Então, parece que esse quadrinho aqui, ele é um grande primeiro ato. E isso que acaba prejudicando ele de certa forma. Porque
Ele se propõe a ter um começo, onde explica a história da personagem, um meio onde a gente explica a história da personagem de novo, e um ato final de uma batalha com o vilão que acaba sendo muito reduzida. E a gente acaba não vendo coisas importantes na carreira de um super-herói. A gente acaba não vendo ela salvando pessoas. É basicamente o seguinte, ela descobre que ela é super-herói e de repente já parte para a luta final com o vilão. E outra coisa que eu precisava falar é que, infelizmente, a história ela se prolonga muito. Ela enrola muito. Tem várias situações aqui que eu fiquei pensando, essa situação aqui poderia ser descrita em menos páginas. Ou às vezes até eu acho que, apesar dos painéis duplos com mais de uma página, ou painéis de página única, que é uma cena que cobre a página inteira, serem lindos, isso acaba prejudicando um pouco. Porque eu acho que a estética do quadrinho acaba caindo tão em cima dessas cenas que tem que ser impressionantes e perdem justamente essa narrativa da história. Então, por exemplo, tem páginas que eu falei, esse diálogo podia caber toda nessa página e não precisar enrolar para 3. E daí eu acho que com isso, o próprio Brian Michael Bendis e os outros participantes poderiam aproveitar melhor a história e mostrar pontos interessantes na carreira da Naomi e como ela ascenderia como super-heroína. Coisa que não acontece aqui. Como eu já disse, ela começa com a dúvida de quem ela descobre o que ela é, e daí nos 5 minutos finais ela luta com o vilão entendeu? É tudo muito rápido e confuso nesse sentido, apesar da história ter essa narrativa mais lenta. Mas uma das coisas que eu achei interessante é que parece que a história ela é focada na origem da Naomi mesmo, tanto que nas primeiras capas das primeiras edições, que isso aqui é um compiladorzinho da Panini, né? A Panini pegou várias edições, no caso de 1 a 6, que é a primeira temporada, e reuniu tudo em uma para vender aqui no Brasil. As edições que tem aqui dentro, as capas todas, eu gostei de que elas não começam com a Naomi como super-heroína. Ou seja, nos Estados Unidos, quem acabou acompanhando acabou tendo uma perspectiva de que quadrinha é essa dessa menina aqui? Porque ela tá sempre com roupas normais e civis e com um tom investigativo, né? Como se ela tentasse descobrir alguma coisa. Acho que só na terceira edição que a capa parte para ela com uma armadura. Que eu achei o visual muito bacana, de verdade, assim. O visual dela eu achei moderno, né? Não é como os visuais dos heróis de antigamente, mas ele tem boas sacadas, como a utilização do dourado, a utilização do preto e a utilização das luzes que ela tem, né? Já que o poder dela envolve essas luzes. Mas, como eu já disse, isso acaba sendo não tendo tanto espaço na história. Por exemplo, a gente nem entende quais são os poderes dela exatamente na primeira temporada. Uma coisa que seria, tipo, básica de falar. Ela tem super força, ela voa. Esses brilhos servem pra alguma coisa. Acaba não tendo aqui nessa edição. O que, tipo, é um pouco frustrante, já que a gente vai ter que esperar a segunda remessa, pra vir aqui no Brasil, o segundo compiladozinho, pra descobrir mais sobre os próprios poderes da personagem. Legal, a gente sabe de onde que ela é, a gente sabe quem ela é, mas a gente não sabe muito bem o que ela faz, entendeu? E isso é um pouco triste. E o Brian Michael Bendis ainda acabou conciliando a participação dela junto com as edições do Superman. Então, quando eles foram lançar as edições da Naomi para ela se tornar uma heroína, aqui eu não sei se isso aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil casou da participação dela na história do Superman acabar aparecendo junto. Ela fez uma participação nas histórias da Action Comics. Só que outra coisa que eu me senti um pouco prejudicada é que a participação dela na história da Action Comics, que seria como se fosse até uma propaganda pro próprio quadrinho da personagem, né? As pessoas que leem os quadrinhos do Superman vão acabar conhecendo a personagem e daí talvez se interessem e comprem o quadrinho. Mas a impressão que eu tive é que a participação dela foi muito fraca. Ela literalmente só aparece lá voando e fala sempre pro Superman, preciso de ajuda para aprender a ser uma heroína. E o Superman só leva ela pro Batman e pro Electron, o Dr. Ray Palmer, que agora tá Atom. Mas ele só leva ela pra ela e fala assim, beleza, você tá aí, entregue, eu tenho os problemas pra resolver, e sai voando. Mas uma das coisas que o Brian Michael Bendis deixa bem claro é que no pós-fácil do quadrinho, que ele deixou um texto bem grande explicando de onde a Naomi vem e qual que é o objetivo dela, né? Que ela surgiu num momento difícil da vida dele e que ela surgiu com o objetivo, né, de ser órfã e tal, e se identificar com esse público. Inclusive, teve até um momento muito importante que eu achei interessante, que ele estava discutindo com a filha dele e com os outros artistas que estavam participando, como que deveria ser o visual da personagem. E a filhinha dele acaba falando assim, ela tinha que ser como o Thor, por exemplo. Daí ele, como assim como o Thor? Daí ela falou, quando o Thor entra em algum lugar, as pessoas ficam, olha o Thor, né? Porque o Thor é um deus, ele é todo forte, grande, com capacete prateado, martelo. E daí ele
teve essa sacada. Eu realmente preciso fazer o visual dela ser impressionante para as pessoas ficarem deslumbradas com isso. E é por isso que eu acho que no quadrinho ela tem um visual bem imponente, apesar dela ser uma jovem. Só que acontece que quando ele coloca ela em participação com os outros heróis da DC, como acontece nas histórias da Action Comics do Superman, que ela fez essa participação, ela acaba ficando muito apagada. Toda parece que a construção da jovem dela, e as histórias do Superman da Action Comics são escritas pelo Brian Michael Bendis, o que acabou ficando mais estranho. Então toda a construção dela crescer como personagem, dela aprender de onde ela é, dela, né, ter realmente uma elevação moral, parece que nas histórias do Action Comics acabam se perdendo muito. Então é como se ela chegasse lá, toda miudinha, indefesa, insegura de quem ela é, e do lado você tem o Superman e depois logo aparece o Batman, que são dois heróis que com a presença menor impossível, sabe? São os dois maiores heróis, são os melhores do mundo, né? E daí, a Naomi é como se ela apagasse, ela fosse só uma civil que tá, tipo, fazendo cosplay de super-herói. E o que eu acho que acabou perdendo muito a força da personagem. Apesar dela ser jovem, inexperiente e tá indo buscar a ajuda dos heróis, falta atitude, sabe? Ela se parece muito insegura, eu não sei como isso vai ser trabalhado adiante, mas eu acho que todas essas características importantes, quando colocadas no universo DC como um todo, acabam se perdendo. Então daí já acaba sendo outra falha de roteiro, que é aquele negócio. Brian Michael Bendis disse que a intenção era essa, e daí quando você vai ler a aplicabilidade dela em outra história, acaba não acontecendo. E é aquele negócio, agora falando um pouco dos outros personagens da história, eles não acabam sendo tão interessantes assim. Eu até tenho que dizer que o pai adotivo dela tem uma participação bacana, mas eles acabam sendo por si só um pouco mais genéricos assim. Não tem uma identidade tão própria, mas inclusive acho que o principal problema dessa história é o vilão. Ele é muito fraco. Ele é um vilão que, tipo, é o seguinte, ele era terrível antes, virou vilão e continuou terrível, né? Acabou com tudo. E é muito fraco, toda a batalha dela é muito fraca com esse vilão. Como eu já disse, fica pior ainda porque você não entende quais são os poderes dela, você não sabe o que ela poderia fazer contra esse vilão, não tem nenhuma sacada realmente inteligente na história. E é por isso que eu acho que a história falta aquele tempero. Acaba não sendo uma história no nível do Brian Michael Bendis ou até no nível que eu acho que ele tá trabalhando nas histórias do Superman. E ele tá escrevendo duas histórias do Superman, ele tá escrevendo o título Superman e o título Action Comics, que acabam sendo muito mais interessantes. Tanto a Action Comics, que conta sobre um lado mais pessoal do Superman, quanto a Superman, que conta sobre todo o heroísmo e batalhas mais épicas. Acaba sendo mais interessante e eu acho que essas duas histórias se complementam muito bem. Mas no caso de Naomi, eu acho que faltou esse tempero de interessante, sabe? Faltou uma trama bacana com o vilão. A origem dela perde muito tempo nessa primeira temporada e, como eu disse, a gente vai acabar só descobrindo o que vai acontecer na segunda temporada. A gente não sabe quando que vai vir pro Brasil, né? Só que esse que é o problema. Ela tenta contar... É como se fosse um filme de super-herói, com a origem dele, mas é como se o filme todo fosse um grande primeiro ato e nem deixasse espaço pro segundo e muito menos pro terceiro. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo do review de Naomi, primeira temporada. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like aqui. Valeu, galera!